Uma das coisas mais difíceis que tem para um cristão é confiar em Deus em meio às adversidades. É uma das coisas que nós devemos fazer, mas convenhamos, não é fácil. Atualmente nós tivemos um exemplo muito interessante na nossa célula. Uma mulher que durante a pandemia perdeu a sua mãe para aquela doença da pandemia. A gente não pode falar o nome aqui no YouTube, né? Por questões, vocês sabem, mas vocês sabem o que aconteceu durante a pandemia. E nessa perda ela sofreu muito, ela se questionou muito sobre Deus. E graças a Deus ela conseguiu restaurar essa conexão com o Senhor e entender um pouco do que o Senhor estava fazendo. E nós vamos falar sobre esse entendimento e tudo isso nesse vídeo, mas ela conseguiu sentir isso e retornar a ter esse relacionamento com Deus. Mas isso era muito sério, corria um grande risco de ter um bloqueio na sua vida por causa disso, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, por causa desse acontecimento. E uma das coisas mais difíceis é isso, confiar em Deus em meio às adversidades, porque muitas vezes a gente não entende como que um Deus bom, amoroso, nos deixa passar por adversidades. Mas tudo que tem na nossa vida tem um porquê. Deus está sim no controle de todas as coisas. Ele é soberano, ele entende, ele consegue ver lá na frente, ele sabe lá na frente o que vai acontecer e sabe o que é o melhor para nós. Vamos entender um pouquinho então como que funciona essa dinâmica, à luz da palavra, e entender como que a gente pode se comportar e extrair o melhor dessas situações. E o que Deus quer extrair de nós em meio a essas situações. Então, assim como essa pessoa que estava na nossa célula passou por essa questão e conseguiu restaurar esse relacionamento com Deus, espero que se você está passando por um momento como esse, ou se você passou por um momento como esse e acabou se questionando sobre Deus, né, que você possa, através desse vídeo, voltar a ter um relacionamento com Deus ou restaurar esse relacionamento. Fechou? O primeiro ponto que nós devemos ver é que a fé, ela nos dá esperança em tempos de crise. O que nós sabemos? Que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então a fé ela é fundamental. Outro versículo fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é ter esperança em coisas que nós não entendemos, que nós não sabemos, mas que Deus sabe, que Deus já preparou e desenhou, escreveu nos nossos dias, desde lá do ventre de nossas mães. Quando nós entendemos isso e confiamos que Deus é soberano e tem poder sobre todas as coisas, está no controle de nossas vidas, Ele nos ama, nos adotou como filho, enviou seu único filho unigênito para morrer por nós, para pagar pelos nossos pecados, para nos dar salvação, nós temos o entendimento que Ele está no controle de nossas vidas e Ele não nos abandona. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos que ter a nossa fé baseada nisso, nossa fé baseada em que Cristo nos salvou, nos resgatou, não para que a gente sofra, mas para que a gente tenha uma vida eterna, uma vida em abundância, para que a gente possa desfrutar do melhor. Porém, Cristo falou, nessa terra tereis aflições. Essa é uma grande promessa que nós temos, infelizmente. E por quê? Porque essas adversidades vão produzir em nós aquilo que Deus precisa produzir para que a gente possa evoluir e ter realmente um caráter parecido com o de Cristo. Aqui no versículo do Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu recearei? Aqui está falando sobre fé e confiança na soberania do Senhor. Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu vou ter medo? De qual situação eu vou ter medo? Lembra quando Pedro, lá os discípulos estavam no barco, estavam em meia tempestade, Jesus estava dormindo, eles estavam desesperados, mas Jesus estava dormindo, Jesus estava no barco. Muitas vezes nós estamos no meio de uma tempestade e o nosso barco está balançando, Jesus está lá no barco. E mesmo sabendo que Jesus está no barco, nós ficamos aflitos, nós ficamos nervosos, perdemos o sono e sofremos com isso. Quando nós deveríamos nos atentar que, cara, Jesus está no barco. Se ele está permitindo eu passar por essa situação, o que ele quer de mim nessa situação? É fácil? Não, não é fácil. Tá? Nós temos que trabalhar muito para desenvolver esse nível de fé. E é só as adversidades que vão nos levar a crescer nesse nível de fé. Né? Que em momentos de dificuldade, a fé em Deus nos dá segurança e esperança, pois Ele é a nossa luz e a nossa proteção. Só que essa fé tem que ser desenvolvida. Você não consegue simplesmente aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, agora eu tenho a fé 100%. Não, a fé tem tamanho. Lembra quando Jesus fala para os seus discípulos também assim,
ele repreende o pessoal e fala, cara, se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, fariam essas montanhas se mover? Então a fé tem tamanho e você tem que desenvolver a sua fé. Como que você desenvolve? Com relacionamento com Deus e passando por essas adversidades. Cada adversidade que você passa e supera, a sua fé cresce. O nível das batalhas vão ser maiores? Vão ser maiores, mas tua fé também cresceu. Então, se não tivéssemos as aflições, adversidades em nossas vidas, nossa fé não seria testada, nossa fé não seria provada, nossa fé não seria desenvolvida. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, diversidade, pode ser luta financeira, pode ser uma doença, uma enfermidade, pode ser um relacionamento, pode ser crise de identidade, depressão, não sei o que você está passando no momento, mas saiba que Deus, Ele está com você. Jesus está no barco e Deus, Ele quer extrair de você, Ele quer extrair o melhor de você e quer levar você para um próximo nível. Ele quer levar você aonde você vai conseguir avançar nele, crescer, desenvolver a sua fé, ter uma fé madura, uma fé crescida. Outro ponto que nós devemos observar é o seguinte: Deus usa as dificuldades para fortalecer a nossa fé. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Tá falando, olha como é a mentalidade, né? Nossa mentalidade, a gente vem, cara, agora eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, minha vida vai ser um mar de rosas, vai ser tudo facinho, molezinha. E quanto a visão verdadeira é outra, a visão do evangelho é outra, vai ter provações, vai ter aflições. Jesus fala, nesse mundo tereis aflições. Aqui Tiago está falando, vai ter várias provações, mas tende alegria em passar por ela, porque sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Te leva para um próximo nível. As dificuldades não são eternas, elas vêm e vão e elas não são em vão. Elas testam a nossa fé e nos ensinam a perseverar. Olha que interessante isso. Através delas, Deus fortalece o nosso caráter e a confiança em Deus. Então, se nós queremos crescer em Deus, crescer, a gente fala assim, cara, eu quero ter mais intimidade com Deus nesse ano, né? Na sua lista, né, agora para a virada do ano, eu quero ter mais intimidade com Deus, quero crescer no Senhor, quero viver coisas sobrenaturais. Você não vai viver se você não passar pelas provações, provas, dificuldades e adversidades da vida, porque são essas questões, essas aflições que geram uma fé madura, que geram um novo nível de fé. Então hoje, se você está passando por uma luta, ou se um dia você passar por uma luta, você tem que se alegrar. Eu sei que não é fácil, mas é realmente as coisas loucas confundindo as sábias. Essa que é a leitura do Evangelho, essa que é a visão do Evangelho. Por isso que nós temos uma metanoia com o Evangelho, porque é realmente as coisas loucas confundindo as sábias. Então, quando você está passando por uma aflição, é um momento onde você deve ter grande alegria, porque sua fé está sendo provada e você está indo para um novo nível. Muitas pessoas reprovam nesse momento. Lembra quando Jó estava passando lá, tinha perdido sua família, seus bens, tudo, estava cheio de feridas. A esposa dele chega para ele assim, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele fala assim, opa, não, eu conheço quem é o meu Deus. E ele passa por toda a provação, sofre durante a provação. Mas lá no final ele fala, eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço face a face. Então a provação te leva para um novo nível de fé. É claro, cara, é um curto sofrimento que comparado com a vida eterna é nada, entendeu? Mas vai ter um curto sofrimento? Sim. Mas com a fé certa, com a fé em Deus e evoluindo, crescendo, amadurecendo a sua fé, cada vez fica mais fácil. Porque você vai ver que não importa o tamanho do problema que você esteja passando nessa terra, perto de Deus é nada. Né? Perto do que Deus fez, do que Jesus sofreu por nós, é nada. Então isso nos dá também uma alegria, uma esperança. Né? E o terceiro ponto é a fé em confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê. E aqui está a chave do negócio. Isaías 55:8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes nós não entendemos a razão por trás de todas essas dificuldades. Olha isso. Mas confiar em Deus significa acreditar que Ele tem um plano perfeito, mesmo quando não vemos o quadro completo. Talvez o que está acontecendo na sua vida para você pareça uma tragédia. Tá? Ou na vida de alguém que você conhece, mas Deus tem um plano perfeito, mesmo quando nós não entendemos. Igual essa pessoa que passou pela nossa célula, ela não entendia por que, né, na pandemia a mãe dela foi ceifada e ela estava
cuidando de pessoas, estava fazendo coisas boas, né? E essas pessoas, muitas pessoas ruins no mundo não sofreram com a pandemia, né? E pessoas boas sofreram. Por que isso, né? Nós não vamos entender aqui. E talvez depois dessa vida nós vamos entender. Deus vai nos explicar tudo. Talvez não. Talvez nem depois a gente não entenda. E você tem que saber que está tudo certo. Entendendo ou não entendendo, agora ou depois. Talvez você entenda agora ainda nessa terra, talvez entenda depois ou talvez nunca entenda. Talvez Deus nunca te conte. Mas você tem que estar em paz com isso e falar, cara, tá tudo certo. Deus, ainda que eu não entenda, ainda que nem quando eu estiver na vida eterna eu não saiba o porquê disso, eu confio em Ti. Eu confio no que o Senhor está fazendo. Eu confio que o Senhor tem um plano perfeito para a minha vida. Nós, como seres humanos, não somos capazes de imaginar o que é o melhor para nós. Nós fazemos planos e planos para o nosso futuro. E muitas vezes, decisões que nós tomamos achando hoje que vai fazer bem para nós no futuro, acaba lá na frente nos trazendo prejuízo, fazendo mal, não sendo a melhor decisão. Mas muitas coisas que Deus decide por nós agora, que parece ruim, lá na frente você vai ver que vai te fazer bem e que vai ser o melhor caminho que tinha para você. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você confia em Deus, ama Ele, todas as coisas estão cooperando a seu favor. Pode ser que você não goste das coisas, mas elas estão cooperando para o seu futuro, para a sua melhora, para o seu crescimento, sua evolução na fé, para você cumprir o ID, fazer discípulos, ganhar mais vidas para Jesus e realmente ser uma pessoa útil nessa terra, cumprir a sua missão, aquilo que você foi chamado para fazer nessa terra. Então isso é muito importante, confio no Senhor, isso é fé. Mesmo sem entender, eu confio que Ele tem o melhor caminho. Eu não sei o que você está passando agora, se você está passando por uma luta, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, mas saiba que Deus, Ele já sabe lá na frente, Ele tem uma resposta para você. E a resposta é: confie em Deus, confie no Senhor, que o mais Ele fará. Confie, porque Ele sabe o quadro completo, Ele sabe o que é melhor para você. Não deixe de agir, não deixe de orar, mas nunca pare de confiar em Deus. Deposite sua fé no Senhor e você nunca vai se decepcionar. Ele não vai te decepcionar. Perfeito? Se você está passando por algum momento de dificuldade, precisa de oração, também nós estamos aí para fortalecer na fé, nessa comunhão. Comenta aqui embaixo para mim o que você achou desse vídeo, se fez sentido para você, se algum desses pontos aqui você ainda não conhecia e realmente destravou, mudou alguma coisa na sua vida. Quero saber se esses vídeos estão sendo úteis para vocês, tá bom? Então comenta aqui se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Grande abraço e mantém-se na fé no Senhor. Até o próximo vídeo.